Olá, pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui recebendo hoje o Everton Borges, é uma pessoa espetacular que as possibilidades de convivência nos grupos que me apresentou a ele e o apresentou a mim. Boa noite, bem-vindo, Everton, é um prazer enorme ter você aqui. Boa noite, Bianca, eu que agradeço, é um prazer participar com vocês aí no canal, e, e é muito legal, né, a gente poder fazer esse bate-papo, falar sobre política, falar sobre, né, o que está ocorrendo aí no nosso cenário, e poder informar as pessoas, né, e trazer esse engajamento aí. Esse ano é um ano eleitoral, né, ano em que, se Deus quiser, a gente vai conseguir reeleger o nosso presidente, e também Exato. formar uma bancada bacana aí para que possa apoiá-lo aí, nesses anos que se seguem. Para ele ter condições de governar realmente, né, Everton? Porque até o momento, sem a bancada. Agora que ele está começando a pegar uma bancada maior, por causa dessa filiação do PL, né? Então, deu uma força. Quando ele precisou de se unir com o Centrão, muita gente começou a falar mal, sem querer enxergar, sem querer entender que, se não tiver bancada, não consegue governar, não é verdade? Exatamente, exatamente. É um tema que tem se discutido muito, porque, na verdade, Bianca, a política ela se faz com articulações, e o governo ele precisa de ter uma base para ele poder governar. Se existem deputados ou parlamentares, né, falando no geral, né, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, se existem parlamentares de direita, de esquerda e de centro, é porque o povo vota, né? E dentro do mundo político, dentro das articulações, o presidente da República e os parlamentares têm que dialogar com todas essas pessoas. E aí depende de cada pauta que vai ser abordada para poder se discutir e conseguir aprovação. Exato. E aqui no nosso canal, Tribuna 5, a nossa vertente é justamente essa, é informar para as pessoas, porque a grande mídia só desinforma, como diz o nosso querido Guilherme Fiuza, o consórcio, né, que virou um consórcio da esquerda, a grande mídia, a mídia aberta, né, a mídia escrita. Então, a gente está numa batalha árdua. Eu falo que não é apenas pró-Bolsonaro, é pró nós mesmos, porque só quem já passou um tira-gosto do que é comunismo sabe o que é viver numa possibilidade de uma implementação de um comunismo. E que eu acho que o povo precisa se conscientizar, que é o que você acabou de falar, que quem está lá é porque o povo votou. Ninguém chega lá de paraquedas. Não é Exatamente. verdade? Agora, eu Exatamente. gostaria muito de saber de você como que foi o seu início desse envolvimento com a política, como que aconteceu esse despertar em você? Conta para gente. Olha, Bianca, por incrível que pareça, né, esse ano estou completando já 10 anos, esse ano, que eu estou fazendo trabalhos dentro da política, né? É, E eu comecei lá atrás, em 2012, a convite de um amigo, para poder participar de uma reunião do orçamento participativo. É um conselho do município, onde ocorrem várias cidades, e aí eu fui a convite dele, e aí, através dessa reunião, discutindo sobre assuntos relacionados à cidade e aos bairros, e eles me indicaram para poder ser, né, o delegado suplente. E, através da votação, fiquei como delegado suplente do setor 6 aqui da minha região, da cidade de Bauru, desenvolvi um trabalho durante um ano, e aí, no segundo ano, na reeleição, eu fui eleito, né, o delegado majoritário do orçamento participativo. Aí fui por 2 anos, e foi muito bom, um grande aprendizado. A gente desenvolvia trabalhos aqui na região, né, de tete a tete com o povo mesmo, né, vendo aquilo que o povo precisa, que vai desde recapeamento de rua, malha asfáltica, pedir para construir passeios
passeios públicos, de calçadas, semáforos, mudança de pontos de ônibus, essa política que a gente dá no dia a dia, né? Desde quando a gente levanta, né, sai para ir trabalhar, a gente, né, tem que pegar um ônibus, tem que transitar pelas ruas, e a gente fazia esse trabalho buscando melhorias aí, né? Fazendo Então, é essa uma coisa ponte. muito importante, né, Everton? É uma Isso coisa que, se não tiver essas pessoas ajudando, verificando e trazendo para quem estiver, eu tomei horror à palavra gestor, não preciso nem dizer por quê, né? Para aquele que está administrando o município, se não tiver essas pessoas, fica muito difícil, porque eu imagino, por menor que seja, é muito difícil você estar em todos os lugares e tomando conhecimento de tudo. Então, é muito importante esse papel que você exerceu. Você ainda exerce? Ficou durante quanto tempo? O que você diria sobre o seu cotidiano? O que mais te deu prazer nesse trabalho? eu chamo de ponte, né? É a ponte que nós fazemos entre a população, né, e os governantes, né? O poder executivo, que é a prefeitura, os parlamentares, que são os vereadores. E o que mais me motiva, assim, é poder falar com as pessoas, né? É poder chegar lá e ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, né? Que muitas vezes a pessoa sai para trabalhar ali de manhã, muitas vezes de madrugada, e volta só à noite. E muitas vezes as pessoas não têm tempo até para poder fazer a sua reclamação, ou também, né, fazer a sua sugestão, seus pedidos, não sabem quais são os caminhos corretos para poder que tenham os seus anseios atendidos aí pelo poder público. Então, a gente fazia essa ponte, fazia requerimentos, ia até a prefeitura levar requerimentos na Câmara de Vereadores, enfim. E eu, desde os 10 anos aí, eu praticamente não parei, né? Depois eu fui para a Conseg também, que é o Conselho, uma parceria junto com a Polícia Militar, que também a gente desenvolvia também o mesmo trabalho, mas também junto com a polícia, também na questão de segurança. A gente se comentava muito em relação à segurança, policiamento, a Polícia Militar dava todo o apoio para nós. Então, assim, foi um aprendizado extremo, né? E comecei ali, né, da política ali, conhecendo as bases mesmo. Ah. E aí, a partir daí, você foi conhecendo, e durante quanto tempo você ficou nesse trabalho, nesse primeiro trabalho que você exerceu, e o restante, de que forma que você foi agregando à sua vida, no seu cotidiano, né, essa prestação de serviço, ou a ponte, como você mesmo fala. No orçamento participativo eu fiquei por 3 anos. Na Conseg eu fiquei por 4 anos, e da associação de bairro até hoje, né? E desenvolvi diversos trabalhos aí também, desde a organização de manifestações aí, depois que o presidente, na campanha dele para a presidência da República, e também depois que ele foi eleito, né? Teve várias convocações aí que foram feitas, e nós organizamos várias manifestações também em apoio ao nosso presidente. Na pandemia, nós fizemos carreatas, teve, o ano passado, nós organizamos 2 grandes manifestações aqui na cidade, que foi no dia 1º de maio, que houve no Brasil praticamente todo, depois também no dia 1º de agosto, fomos para Paulista também no dia 7 de setembro lá, né? Super lotado. Foi uma coisa muito... fenomenal, né? Aquela manifestação nossa no 7 de setembro foi histórica e emocionante, né? Uma coisa de arrepiar, né? Nunca imagina. Assim, quando você ouve falar, né, você imagina. Mas quando você está lá e sente, né, o povo fazendo seu pedido, na hora que leu a carta de princípios lá na Paulista, que a voz do povo ecoava entre os prédios, né? E assim, foi uma experiência ímpar, né? E depois o presidente Bolsonaro fez aquele discurso e mostrou, né, a força dele e a força do povo, né? E que o povo está ao lado do presidente. Exato, eu acho que aquilo foi muito importante, e muita gente naquela época deu uma desanimada, né, Everton? Porque é muito fácil você julgar quando você não está no comando, não é verdade?
Eu não sei o que, que eles esperavam, entendeu? Que fosse que o presidente pudesse agir de que forma, sabe? Então eu penso que assim que às vezes falta um pouco de paciência e sabedoria, que o povo precisa entender que o presidente tem, como ele mesmo gosta de falar, agir dentro das 4 linhas da Constituição. Mesmo que seus adversários e os seus xerifes, né, não permitam ou não ajam, mas ele precisa agir. Por que que ele precisa agir? Porque ele será atacado, que desde o início é só o que falam, que ele seria um ditador, que ele perseguiria os poderes, não é verdade? Exatamente. Olha, Bianca, é o que eu costumo sempre falar. Nós vivemos dentro de um sistema em que ele foi criado durante décadas, né? Décadas e décadas. Então, nós, devido à leniência, eu falo nós, o povo em geral, leniência do próprio povo, nós permitimos que fosse construído esse tipo de sistema. Então, quando eu falo até antes do PT, né? Mas na era PT, quando houve a industrialização do roubo, né? Da corrupção, nós assistimos tudo aquilo atônitos. E o povo demorou, desde quando surgiu o primeiro caso lá do mensalão, né, já no primeiro mandato do Lula, se passaram 10 anos até o povo começar a acordar, até o povo tomar uma atitude, ir às ruas e começar a mostrar o seu senso de patriotismo e mostrar que aquilo tudo estava errado. Então, assim, o povo, ele demorou um certo tempo para poder acordar em relação a isso. E as pessoas viram no presidente Bolsonaro uma pessoa que ela não fazia aquele discurso da velha política, mas simplesmente ele falava a verdade. E ele, como um parlamentar combativo que sempre foi, ele foi ganhando, né, o direito, as pessoas foi conquistando, né, o público. E aí foi aí que ele chegou até a presidência da República, né? Muitos, né, não acreditavam nele, né? E aí a força dele foi crescendo cada vez mais. Agora, em relação, né, ao tal pé na porta que muita gente cobra em relação a tudo isso, não se resolve essas coisas de uma hora para outra. Até mesmo porque o outro lado, a esquerda, eles querem que o presidente haja de alguma forma inconstitucional para eles poderem, né, retomar o poder. E o presidente E para eles não inteligente... falarem aquela frase, né? Eu não disse, não é? Exatamente, exatamente. Então, e ele está fazendo a mudança, e a mudança como ela deve ser feita, que é de forma gradativa. Né? Que nem, por exemplo, muitas vezes pedem a destituição de todos os ministros do STF, mas isso não tem um artigo na Constituição que permita isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando, né, o poder que ele tem e as indicações que ele pode fazer para trocar de forma gradativa. Ele já colocou o Nunes Marques lá, né, que foi o primeiro-ministro, agora o André Mendonça, e se ele for reeleito, ele pode, né, vai trocar mais 2 ministros. E aí entra uma outra parte que é muito importante, que vem da conscientização do povo. O povo tem que saber eleger os seus parlamentares, né? Principalmente o Senado. Se agora vão se trocar 27 senadores, o presidente mesmo falou um dia no Checadinho, né, que uma pessoa falou, a gente vai trocar os 27 e colocar 27 senadores apoiadores ao senhor, né? Ele falou, não precisa nem ser os 27. Vocês me dando 15 para mim já tá bom. Então, já na cabeça dele, ele já sabe mais ou menos qual é o desenho que deve ser tomado. Né? A força e o apoio que ele precisa. Exatamente. E é isso que o povo precisa entender. O apoio é através das bancadas. Ou seja, tem que ter articulação política, sim. Não é verdade, Era? Exatamente. E para retirar ministros do STF, é o Senado que tem o poder para isso. Então, o povo está com a faca e o queijo na mão. Se colocar senadores lá capacitados e pessoas comprometidas com o país, com certeza aí sim podem surgir impeachment de ministros,
pode ser revogada a PEC da Bengala, que é uma coisa muito importante e que ninguém se comenta em relação a isso. Por exemplo, se for revogada a PEC da Bengala, já reduz em 5 anos o mandato aí de cada ministro. Já pensou que maravilha o presidente poder, né, com a revogação de uma PEC da Bengala, por exemplo, ele indicar os 2 que ele tem por direito, e se eu não me engano, acho que mais 2. Mais 2. Então, assim, são 4. Aí a gente somando tudo já vai para 6, e aí já começa a fazer uma diferença. Aí o jogo muda, né? Por causa que são 11 ministros. Se tem 6 em apoio lá, já é maioria. Entendeu? E eu acho, sabe, uma coisa que é importante é que não é a questão só do apoiar o presidente, é apoiar o que é benéfico para o nosso país, para o nosso povo, né? Eu acho que a mentalidade que as pessoas precisam acordar é isso. Tem gente que fala assim, ai, tomara que dê errado. Isso, para mim, é um atestado de ignorância. Você está torcendo contra você mesmo. Exatamente. Porque o que estão fazendo, cerceando o direito dele de presidir o país, está na cara de todo mundo. Quem não estiver vendo, me desculpe, é porque está com algum problema de raciocínio lógico para não perceber. E é uma luta diária. Em relação à parte do que só o Senado... quer dizer, isso é uma coisa que, como que passou desapercebido à época, né? Como que... Eu acho que a gente... Eu, por exemplo, eu me interessei por política não faz tantos anos assim, né? Eu não sou um exemplo como você é, mas, assim, eu nunca entendi. Se eu vou te julgar e você me julga, o que vai acontecer, Everton? Pode falar. Exatamente. É por isso que eu digo que é o sistema que foi criado. Porque quem julga, quem pode pedir um impeachment de ministros do STF é o Senado. Mas se, por exemplo, um certo senador lá tem o rabo preso e é envolvido com corrupção, né, ele vai pensar várias vezes antes de poder votar o impeachment de um ministro ali, por exemplo, porque ele sabe que ele pode sofrer consequências depois. Então, por isso que eu digo que é muito importante o povo ter consciência e fazer a listinha lá mesmo, né? É aquela chamada colinha. Anotar. Olha, fulano de tal é envolvido com isso, envolvido com aquilo. Que nem, por exemplo, Renan Calheiros. Esse é um cidadão que, né, o passado dele já não nega. A gente sabe o Parece, sabe o quê? Parece que ele nasceu lá dentro. É essa impressão que eu tenho. Ele nasceu ali. E eu nunca vejo ele fora. Exatamente. E o povo tem que ter a consciência, né, de retirar essas pessoas aí da política. Eu cito ele, mas existem muitos outros ali. Nossa, tem. Aquele Humberto Costa, né? Também está lá. O Tasso Gereissati. Nossa, o Álvaro Dias, que vai de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, né? Eles estão sempre ali, que nem mosca, rodeando. Então, eu acho que, por exemplo, rever quem que está fazendo aquele estardalhaço todo, daquela CPI que não pode falar o quê, né? Que não houve a compra do que estava sendo investigado e que não investigaram os desvios de verbas, que o importante era investigar os desvios de verbas, né? Aí fica assim, o Senado não põe em pauta os impeachments que já estão lá protocolados para apreciação dos senadores. O nosso presidente do Senado tem um escritório de advocacia que tem interesses diretos no STF. Exatamente. Então, a solução, eu creio, que está realmente nessas próximas eleições, não é, Everton? Exatamente. Eu criei várias artes, né, de todos os 27 senadores que saem esse ano, né, que terminam o seu mandato agora no ano de 2022. E aí eu postei no Twitter, fiz uma thread lá, informando todos eles, e assim, agora cabe o povo analisar. Teve senador que votou a favor da PL 2630, né, que agora ela foi colocada em pauta a urgência da votação, né, dessa PL aí na Câmara, né,
Da censura, né? Essa PL é da censura, né? Isso, exatamente. Porque a gente só vê fake news do pessoal da direita. O pessoal da esquerda faz o que quer, não são atingidos. Não existe fake news da esquerda, é só da direita. É por causa que foi criado todo um sistema em relação a isso, né? Inclusive a grande mídia. A grande mídia, ela se considera prejudicada porque em governos anteriores eles recebiam caminhões de dinheiro, né? E o presidente Bolsonaro, ele cortou tudo isso, né? Eram Então, benefícios, não é isso? Benefícios, perdão de dívidas, não é isso? Parcelamentos intermináveis, fora a verba de publicidade. Exatamente. Quem não lembra, alguns anos atrás aí, a cada 2 minutos passava uma propaganda ou da Caixa, ou dos Correios, ou do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim. De onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro era do governo federal, né, de outros governos passados aí. Né? Então, era uma troca que eles faziam. Né? O governo enchiam eles de dinheiro e eles faziam aquele banho-maria ali em relação a muita coisa. Né? Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando. Né? É assim, a mudança é o que eu volto a dizer, não é de uma hora para outra, é uma mudança gradativa. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, ficam irritadas e querem que se resolva tudo de uma hora para outra. Eu também, né? Se tivesse um documento que pudesse assinar, me dá um papel e uma caneta onde que assina aí para a gente resolver tudo isso. Mas não é, né? Não existe fórmula mágica. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então, a gente tem que ter consciência, continuar apoiando o presidente, ter consciência política e de que, né, um governo não se faz só com uma pessoa, porque se tornaria ditadura. Então, um governo democrático é com a participação de todos. E existe toda uma estrutura em relação a isso para governar o país. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, cada poder ela tem sua competência. O presidente da República tem a sua, os parlamentares têm também os seus deveres, o STF também tem o seu, apesar deles terem, né, fazendo ativismo político e rasgando a Constituição, mas é um sistema que está aí e que precisa ser limpo, mas não é feito de uma hora para não é feito de uma hora para outra, né? Isso precisa ser mudado com a conscientização primeiramente do povo. E outra coisa também, né? As pessoas precisam entender que somos seres humanos e, como seres humanos, ninguém é perfeito. Então, é muito fácil atirar pedras no erro do outro. Então, eu acho que um exemplo, tem muita gente que não gosta quando eu falo, mas eu passei por uma experiência recentemente de ser cancelada, como o pessoal fala hoje em dia, porque eu alertei isso, eu falei, gente, a direita precisa acordar, porque a direita é muito desunida. Se alguém faz uma crítica, já caem de pau em cima daquela pessoa que está no mesmo grupo que eles, porque simplesmente não aceitam críticas, aceitam que querem agir de uma forma que não estão vendo nada, não estão se atentando para nada. Agir como agia quando a esquerda fazia o que queria no país e a gente ficava lá com cara de paisagem sem ver nada. E outra coisa que eu acho interessante também é a união da esquerda, entendeu? E o planejamento. O pessoal fala assim, eles são diabólicos, eles são mesmo, porque eles fazem um planejamento e eles vão executando e pode ter a briga interna, mas externamente todo mundo bate palma um para o outro. Você vê dessa mesma forma o cenário político? O que acontece, Bianca? Durante todos esses anos foi criada uma estrutura, né? E não só a estrutura política do voto, mas as estruturas de pessoas que determinam e comandam determinados setores. Por exemplo, vamos pegar aí o Ministério o MEC, por exemplo. O MEC é um ministério onde tem muitas pessoas que são concursadas lá dentro, né? Então, ou seja,
quando se coloca uma pessoa dentro do MEC, um ministro, ou em outros ministérios, né? Estou citando o MEC aí como exemplo, mas todos os outros ministérios, existem pessoas lá dentro que são concursadas e que não podem ser retiradas de uma hora para outra, porque, né, tem leis para isso. Então, dentro de determinada organização, onde foi essas organizações ocupadas por pessoas de esquerda, muitas coisas são travadas por esse tipo de movimento. Então, assim, qual que é a mudança que a gente tem que fazer? A direita tem que se conscientizar também que nós temos que ocupar espaços dentro dessas estruturas, né? Prestando concursos, ocupando esses espaços aí também, porque durante muito tempo a gente deixou esse território aí na mão dos inimigos, né? Nas mãos de pessoas que são contra os países, contra o país. E, por exemplo, ó, tem uma pessoa que ela trabalhou dentro aí do governo, e ela falava, olha, dentro do ministério lá, nós tentávamos fazer, né, determinadas colocações, determinadas mudanças, só que, por exemplo, se o computador, né, de um determinado setor lá quebrasse, né, tem uma pessoa específica só para ir lá consertar aquele computador. E vamos supor que esse cara seja um cara de esquerda, por exemplo, que é um cara contra o governo. Ele não pode ser mandado embora, né, porque ele tem um cargo lá concursado, e também ele não vai fazer o seu trabalho devidamente por causa, né, que ele tem uma certa rixa ali com o governo. Então, é uma estrutura muito complicada. Eu não sei se você já ouviu falar, o presidente Bolsonaro, a respeito de um canal, se eu não me engano é Canal Brasil. É uma estrutura, né, que foi criada em outros governos, e o presidente Bolsonaro ele ia acabar com esse canal. E o que houve? Ele chegou, foi fazer um levantamento, tinha muitas pessoas concursadas lá dentro. Então, não tem muito o que fazer. Então, às vezes, você pega e tenta direcionar esse mecanismo aí para uma outra finalidade. Mas a estrutura, Bianca, é muito grande. E ela leva um certo tempo para poder ser mudada. Lógico, está vendo a mudança? A gente fez uma mudança do lado inverso, né? Em vez da gente fazer a mudança nas bases, a gente começou a mudança elegendo o presidente da República. E jogou ele no meio da fogueira, porque é muito complicado você lidar com tudo isso. Eu acho que a gente estava buscando um super-homem, um homem de ferro, né? Tipo assim, vamos colocar ele lá, ele resolve. Mas isso, por um lado, eu acho muito bom, Everton, porque está despertando na população a curiosidade, né? E a busca do entender que não é assim que funciona, que não basta o presidente, que tem, como eu vejo muita gente falando, mas os iluminados, os iluministas, né, eles não permitem que o presidente governe, entendeu? Então, pessoas que já fazem comentário assim, e que antes não percebia. Mas também com aqueles deputados e senadores que estão lá, gente assim, comum, não é gente que está envolvida em política. Então, eu creio que o efeito Bolsonaro é importante até nesse despertar mesmo da população, sabe, para um entendimento político da engrenagem. Eu acho que isso faltava, e acho que até nesse ponto o nosso presidente tem colaborado. Principalmente, eu creio que é uma coisa que muita gente condena, mas eu aplaudo, é a linguagem simples, objetiva, direta que ele fala. Você não acha? Exatamente. Ele consegue fazer a linguagem do povo. Então, qualquer um consegue entender o que ele fala. E assim, e você tocou num ponto importante, o Bolsonaro, ele não só é um grande executor, né? Ele não é só um presidente que consegue fazer os ministérios ali executarem os trabalhos necessários, que foram feitas tantas coisas boas aí, mas ele desperta nas pessoas aquilo que é bom, né? Ele desperta nas pessoas através da sua fala, né? De coisas que as pessoas nem imaginavam. E as pessoas começam a notar, olha, exatamente, isso aí está errado, né? E eu não tinha visto não tinha analisado, né, esse ponto de vista, não tinha visto por essa ótica, né?
Então, isso desperta aquilo que é bom nas pessoas. E as pessoas vão levantando a bandeira, e essa é a grande força dele. Porque, na verdade, a gente sabe que o mandato dele está terminando agora, ele vai, por exemplo, se ele for, né, reeleito, tem mais 4 anos, e ele tem consciência de que, né, um dia vai terminar. E ele pretende, né, deixar um sucessor, né, uma pessoa que possa sucedê-lo e continuar com esse projeto de mudança. Né? Exato. E, isso, né, e a mudança de um país se faz dessa forma, né, através da mudança. Everton, quantos anos que eles conseguiram bagunçar? Quantos anos eles levaram para trazer o país na situação caótica que nós ficamos e que nós estamos nos encontrando até hoje em relação às pautas da esquerda estarem tão entranhadas? Quantos anos que eles levaram? Olha, desde que eu me conheço por gente, né? Porque a pauta de esquerda, a pauta revolucionária, ela se encrostou em todo tipo de sistema, né? Desde a política, desde as organizações e também na cultura. Hoje, por exemplo, a gente não consegue colocar num canal de TV ou assistir um filme, alguma coisa, sem que a gente tenha contato com alguma estratégia revolucionária. O povo brasileiro, ele é conservador por essência. Mas nós, durante muitas décadas, a gente ficou contaminado pelo movimento revolucionário. Então, isso ficou enraizado dentro do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, muitas vezes, ele sabe que aquilo é errado, mas ele foi contaminado de uma forma revolucionária tão grande que, muitas vezes, né, passou desapercebido muitas coisas. Né? Agora, politicamente falando, desde quando, né, saiu o regime militar, que voltou à democracia, né, eu uso entre aspas, eles tomaram conta do sistema, né, e foram implantando tudo isso. A gente sabe que desde lá, do início da década de 90, né, os grandes caciques da política, eles não saíram mais. Você citou, por exemplo, aí o caso do Renan Calheiros. Ele é um indivíduo aí que está na política durante muitas décadas. Ele e seus pares. Por exemplo, no Nordeste existem famílias, né, que tomam conta de estados lá, por exemplo. É Né, no verdade, Ceará, é os verdade. Gomes, a família do Sarney Os no Maranhão. Magalhães na Bahia, né? Exatamente. É uma coisa, o pessoal do Sarney, né? Quer dizer, é uma coisa assim, e a gente foi vendo, e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, né? Mas eu acho importante é que, em algum momento, começamos a despertar. E, olha, esse pessoalzinho que fala que o presidente Bolsonaro abandonou as pautas conservadoras, né, para poder se aliar com o Centrão, né, isso aí é uma bravata. Porque o que eu digo? Que ele está combatendo isso de uma forma que muitas vezes as pessoas não percebem, mas ele está combatendo isso direto na raiz. Por quê? Quando ele faz obras no Nordeste, leva água para o povo do Nordeste, ele faz, duplica rodovias, ou pavimenta rodovias que antigamente eram terras, faz poços artesianos também, muitos lá na região Nordeste. O que acontece? Isso vai acabando, vai minando esse pessoal que tinha o poder durante muito tempo em determinadas regiões. Porque o que acontece? Essa legalização também, né, das terras, né, o título de propriedade. Exatamente. Isso aí ele está derrubando os invasores de terra. Exatamente. Né? Porque agora eles são bons, eles não querem ninguém invadindo, não é isso mesmo? Exatamente, porque o cidadão que era usado como massa de manobra lá atrás, né, porque se prometia muita coisa, às vezes a pessoa, por ignorância, achava que ia ganhar aquilo. Mas o movimento revolucionário, o pessoal da esquerda, utilizava eles, né, como um exército. E aí o presidente Bolsonaro fez o quê?
né, começou a dar terras para essas pessoas que realmente trabalham ou trabalhavam em terras, né? Então as É pessoas o que estão você ganhando assim, falou, né? Ele começou a pegar na raiz do problema, exatamente. Que né? nem no Nordeste, por exemplo, acontecia muito isso, principalmente assim em regiões onde havia falta d'água. Quando era época de eleição, o indivíduo lá que era candidato, ele colocava o nome dele no caminhão-pipa e colocava o número dele de candidato lá. Então, as pessoas, né, por necessidade, né, e por sem ter um entendimento, tinha aquele pensamento, olha, ele é bom, ele está Chegou o mandando salvador da água, pátria, o exatamente, está salvador mandando da água. seca. Exatamente. E jogava migalhas para o povo, né? E o Bolsonaro está combatendo isso na raiz, né? Então a mudança ela vai começar a acontecer. Já Já vem está acontecendo. acontecendo, graças a Sim, Deus, né? E graças às atitudes do Bolsonaro e seu ministério, porque ele montou um ministério bom. Tem uma coisa ou outra assim que ainda fica esperando engrenar, mas na sua maioria eu acho que o ministério dele é muito bom. Ele montou um ministério técnico, que era o que ele queria, né? Agora, eu queria saber mais uma coisa sobre você. Como que foi a sua experiência como político, e não na política? na verdade eu fui candidato, né? Não cheguei a entrar na política. Agora a minha experiência como candidato foi uma experiência muito boa, porque como eu fazia muitos trabalhos aqui na região, em 2016 nas eleições o pessoal pediu para que eu me candidatasse. E aí eu até comentei, conversei com algumas pessoas, falei, olha, eu vou buscar estudar primeiro, né? Entender mais ou menos, né? Na teoria, na prática, a gente exerce alguns trabalhos aqui, mas precisa também da teoria. Aí fiz gestão pública, depois eu fiz pós-graduação em gestão pública com ênfase em cidades inteligentes, e aí eu me candidatei, aí eu conheci como que se funcionava o processo, né, dentro, né, o processo partidário, né, no caso, ter contatos com outros candidatos e saber como que funciona o processo de eleição, o que se pode, o que não pode fazer, e foi uma experiência boa. E um dia, se for de vontade de Deus e do povo, né, se eu chegar lá, aí eu vou poder exercer politicamente algum cargo ou Mas algum você cargo que teve possa. a experiência que o político tem desse corpo a corpo, de colocar projetos, de buscar votos. Você teve essa experiência, não é isso? Sim, sim. Na época, tem um colega nosso, inclusive, se tornando um amigo, o Patrício, e ele me falou, né, que vocês fizeram um curso juntos. Que curso foi esse? Nós fizemos o curso Método Eleitoral, né, junto com a Raquel Brunheira, e lá nesse curso nós aprendemos algumas técnicas, né, diretas, como se deve se comportar em relação numa campanha política, porque também existe uma estratégia que você tem que fazer. A estratégia para você como se comportar, como você atingir o determinado eleitorado, né, pessoas, e você ir trabalhando isso, né, trabalhando também a sua imagem, isso tudo é muito importante, isso conta muito. Porque se você entra completamente despreparado, existem pessoas aí que investem muito dinheiro na campanha de marketing, né, para poder, né, angariar votos. E esse curso foi voltado mais para a direita, né, para que nós pudéssemos ocupar espaços, né, dentro da política e agindo de uma forma estratégica. Que interessante, né? A gente pensa assim que é só ir para a rua e vote em mim, e tem coisas assim que, como você está explicando, de aprendizado mesmo, né? De técnicas de marketing e de comportamento. Isso é muito, muito legal, né? E isso também você consegue trazer para o seu dia a dia, né? Que você utiliza na política, e o dia a dia não deixa também de ser uma arte de fazer política. Hoje você trabalha em quê? Eu trabalho na área comercial, né? Eu
sou formado em marketing, né, e pós-graduado em marketing e vendas. E aí eu sempre trabalhei na área comercial, área de ramo de seguro, hoje trabalho com vendas e, e exerço essa função aí há muito tempo já. E a parte de hobby seu é a política? É mais o que você gosta de fazer como hobby? Gosto muito de leitura, gosto de política, gosto de me inteirar, né, em relação à política, saber o que está acontecendo e, e poder ensinar para as pessoas, passar alguma coisa de bom, né? Às vezes muitas pessoas vêm me perguntar algumas coisas que está acontecendo em relação à política. Tem algumas pessoas que não entendem determinadas situações. Olha, por que teve tal votação? Por que o pessoal está se movimentando em relação a isso ou aquilo? E aí, um pouco que eu sei, eu vou passando para as pessoas, né? Porque não há nada mais gratificante do que você também passar o conhecimento que você vai adquirindo para as outras pessoas, né? Eu acho que eu estava conversando outro dia, um voto que você consiga e sair dá uma satisfação, mas não que você conseguiu na marra, você explicou para a pessoa o porquê direita, não esquerda, o porquê dessa atitude, o porquê daquela. Eu acho isso gratificante demais, sabe, Everton? E eu percebi, nós nos conhecemos através de grupo de WhatsApp, e eu achei interessante porque eu já tinha assistido o seu canal algumas vezes, mas eu não sabia que o Everton era você, o do canal Everton Borges, entendeu? Então, acho isso, esse leque que as redes sociais trazem é muito importante, porque hoje eu já me considero sua amiga. A gente nem nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente já interage, a gente troca ideia, a gente tira dúvidas, entendeu? Então, é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. É o Pode Falar, porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas falem, que as pessoas tragam para os outros uma riqueza de informação, porque durante muito tempo nós todos, isso me coloco dentro também, nós ficamos alienados, nós fomos manipulados e fomos nos deixando manipular. E isso eu acho que é uma parte triste do comodismo. Sim. Né? Porque eu imagino a sua vida é corrida, você tem vários grupos, você está em vários grupos, você tem seu trabalho, você participa nas suas redes sociais, inclusive fala para gente, o seu canal é Everton Borges, não é isso? Isso, exatamente, Everton Borges no YouTube, também tem o meu Instagram também, que é Everton Borges BR, e tem o meu Facebook pessoal, né, Everton Borges da Silva, e tem a minha página política também no Facebook, Everton Borges Política. Certo. E no Twitter? E o Twitter, né? Everton Borges 84, meu Twitter também. E você já fez o Getter para você? O Getter, como o pessoal fala? E eu fiz o Getter, mas eu não estou muito atuante ainda lá, não. Preciso me policiar mais e ficar mais atento lá. Mas é uma rede social muito boa, né? E é uma ferramenta a mais que nós temos aí para poder, se caso um dia o Twitter cair, acontecer alguma coisa de cerceamento, né? Nós temos outras alternativas aí também, que nem o Telegram, também estou muito ativo lá. Então, é bem bacana a gente levar a informação a vários públicos, né? E atingir o maior número de pessoas possível. Deixa eu te pedir uma ajuda, Everton, porque eu estou começando a fazer lives recentemente, né? A gente participa com as tias do Zap, no Tribuna 5, todo domingo às 17h30. Sou eu, Ana Faleiro, a Simone e a Jesus. Então, aqui, por exemplo, quando a gente está falando que fazem algum comentário, eu não sei como que eu tenho que fazer para ler. Por exemplo, o Patrício fez, a Ana Faleiro fez, e na conversa, eu não consegui ver. Enquanto a gente está falando e vão fazendo, eu tenho como entrar novamente nos comentários para que eu e você, a gente possa
falar dos comentários das pessoas ou não mais? Tem que ser no momento. Você sabe me explicar isso? No lado aí da sua tela, ele vai aparecer o comentário que a pessoa escreveu. Aí, se você quiser que ele apareça na tela, é só você clicar em cima do comentário que ele aparece aí para as pessoas. Ah, quando vem aqui, o comentário Isso, eu tenho que clicar, então. isso. Mas você Eu pode tenho... selecionar comentários anteriores, não tem problema. Pode voltar aí, e aí você consegue. Aí eu acho que vai ter que ser uma aula mais detalhada, né? Porque essa parte técnica eu não domino, entendeu? Quem faz a apresentação e quem faz o direcionamento, o gerenciamento do programa Astir do Zap é a Simone. E ela tem essa habilidade, sabe? Ela vai falando, fulano aqui está comentando isso. E eu não consigo, eu vi aqui 2 comentários, mas eu fiquei sem saber o que eu tinha que fazer. Aí apareceu aqui no bate-papo. Aí nesse eu consegui entrar, entendeu? Mas aqueles comentários que estavam aparecendo eu não consegui. Ou seja, outra hora você vai me dar uma força de me ensinar na prática, ou você, ou o Fred, ou a própria Simone, porque infelizmente eu deixei de fazer os comentários porque eu não tenho essa habilidade técnica, né? Mas eu acho que mesmo com as limitações que a gente tem, o importante é a gente tentar passar a mensagem, e a mensagem que nós estamos passando, de pessoas que estão preocupadas, não só consigo, mas com todos aqueles que nos rodeiam, que estão no nosso país, que estão no dia a dia, não é? Eu acho que isso é o que mais move a gente nessa aventura. Ah, maravilha, não, isso, a participação, assim, é muito bacana a gente poder interagir com o pessoal, né, saber o que eles estão pensando, quais são as perguntas, né, as colocações, e em relação à aprendizagem, assim, de poder mexer, que nem no caso no aplicativo aí, isso é coisa que a gente vai aprendendo aí, tranquilo, eu te dou umas aulas, a gente vai aprendendo na prática. Eu também confesso que até um tempo atrás eu também não tinha muita dificuldade, mas aí a gente vai fazendo, vai mexendo e vai aperfeiçoando cada vez mais. E desde já eu peço desculpas, né, aos que tentaram fazer essa participação, interagir comigo, com você, pela minha falta de técnica mesmo. Não foi falta de vontade, é falta de técnica. Mas essa semana eu vou estudar, eu vou tomar as aulinhas e no próximo programa Pode Falar, eu já vou começar a fazer também. Porque eu acho muito importante a gente ouvir, a gente trazer para a nossa conversa a opinião, as observações que fazem, não é? Ah, sim, não, isso é muito importante, né? Porque a gente consegue sentir as pessoas, o que elas querem, né, nos passar. Muitas vezes também, quando eu faço lives lá no meu canal, tem algumas pessoas que fazem alguns comentários ou colocam algumas informações que muitas vezes, às vezes eu nem sei, né? Então, às vezes a pessoa tem uma informação diferente, alguma notícia que chega ali, e é bacana essa interação, muito boa. Mas hoje me faltou, infelizmente, a parte técnica para poder eu trazer para o nosso bate-papo, né? E me diga uma coisa, você tem filhos? Como que é a sua parte familiar? Não, ainda não tenho filhos, né? Sou noivo. A gente tem uma união estável, né? Eu e a Andrea. Estou terminando, graças a Deus, a reforma da minha casa. E se Deus quiser agora, aí a gente vai ter um menino ou uma menina, né? Estou muito empolgado aí com isso. Não vejo a hora de ser pai. É muito bom, né? Mas eu já vou te avisar, viu? É preocupação para a vida inteira. Filho pode ter 40, 50, a preocupação é constante, é diária. Mas as alegrias compensam. É muito bom, é muito gratificante. Né? E eu acho que o mais importante talvez muitos não entendam que é muito importante esse sentimento de família, né?
Eu acho que durante muitos anos as pessoas estão ficando egoístas e estão até evitando ter filhos para não perderem as regalias. Exatamente. E esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, né, no geral, falo com todos aí que estão trabalhando nas redes e em apoio por um Brasil melhor, é um legado que nós estamos deixando para outras gerações, né? Porque essa mudança, ela está ocorrendo agora, mas e no futuro, se essa mudança continuar, os frutos também serão colhidos lá na frente. E se a gente não tivesse coragem de pôr a cara para bater, o que estaria agora sendo do Brasil, do povo? O que seria nos próximos anos se não tivesse vindo essa mudança? Imaginem se o Haddad fosse o presidente agora, né? Na pandemia e com tudo Olha, isso. eu vou lhe dizer, eu acho que, primeiro, o Brasil é um país realmente muito rico, porque sobreviver a tanta roubalheira e não ter quebrado literalmente, olhe, é porque a gente tem muita riqueza e a gente precisa realmente de governantes responsáveis para tomar conta, sabe, Exato. do nosso dinheiro. Outra coisa que eu acho que a população tem dificuldade é de entender que o dinheiro não é do governo. O dinheiro são impostos de todas as pessoas que trabalham, que vivem. Porque você compra um pão, o imposto já está incluso, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também de tentar passar uma ideia sobre a economia e sobre a situação de tributos mesmo, entendeu? Da onde vem, como vem. Eu acho que isso também é uma coisa importante, numa linguagem mais popular. Na sua época, assim, de sair, de conversar com as pessoas no seu trabalho, até mesmo no seu período de candidato, as pessoas, você sentia isso, essa ignorância sobre economia? Sim, principalmente na pandemia agora, né? Porque a gente sabe da turma, né? Do fique em casa, economia a gente vê depois, tudo isso pregado durante a pandemia, muitas pessoas compraram essa ideia, né? Achando que o fecha tudo e que depois, no outro dia, ia voltar a abrir e voltar tudo ao normal, né? Olha as consequências que nós estamos passando, né? Em relação a tudo isso. O aumento de preço de muitas coisas, né? Aumento do preço do combustível, enfim. Foi por causa de quê? Hoje de manhã diz que a inflação nos Estados Unidos está 8,69%. Exatamente, exatamente. Eu falei, gente... E por isso que eu citei, né? Imagine se o Haddad fosse o presidente do Brasil. Nós não estamos numa situação muito pior e caótica hoje por causa do presidente Bolsonaro. E ele sempre avisou isso, né? Olha, a questão de fechar tudo, haverá consequências lá na frente. Além de ter aumento de preços, pode haver faltas de produtos. Só que, graças a ele, nós, né, conseguimos, ele junto com o trabalho, com o pessoal do agro, com o homem do campo, não parou, né, a gente conseguiu aí, dentre a maioria dos países, a gente conseguiu se sair melhor dessa pandemia. Inclusive, o real, né, a nossa moeda, o real brasileiro, foi a moeda que mais valorizou no mundo no ano passado. E hoje nós vemos aí o dólar caindo, a bolsa de valores sempre em alta, né, empresas vindo investir no Brasil, né? Então, assim, muitas pessoas que se informaram pela grande mídia não tinham consciência em relação a isso. E a gente vê, né, uma falta de consciência das pessoas em relação a tudo isso, porque não é pregado, isso não é explicado para as pessoas. Em outros países, por exemplo, existe, né, as crianças têm aulas de economia, têm aulas de como funciona cada processo. Então, quando essas pessoas chegam as crianças chegam na fase adulta, elas têm uma conscientização de muita coisa. E aqui no Brasil, nós não temos e sofremos muitas vezes por isso, por essa falta de conhecimento, né? Nós não temos essa cultura ainda, né, de ensinar desde o berço
em relação a tudo isso, como que funciona a economia, né? Não só na economia no geral, mas a economia na vida da gente em si, né? No dia a dia. Outra coisa também que nas notícias recentes me trouxeram surpresa foi aquele aluno de uma escola que diz que é aqui de São Paulo, que a escola, a mensalidade é em torno de R$ 10.000, e que tinha um professor que dizia que tinha curso na Harvard, né? Da Sim, Universidade de Harvard, e que ele foi para cima do aluno e tudo. Aí muita gente estava achando que aquilo era escola pública, e constataram que não, que é uma escola particular, porque o menino foi defender o agronegócio. sim. Você viu esse assunto sendo abordado recentemente? Vi sim, ficou muito notório. Inclusive, o cidadão lá, o professor lá, ele não tinha diploma de Harvard, coisa nenhuma, né? O pessoal É, chama ele de professor de Harvard de Taubaté, né? O pessoal faz a brincadeira. mas não E, é estranho, porque não é o primeiro caso. Quer dizer, o pessoal diz que tem e não checa. Teve uma outra professora que foi o mesmo caso. esse é o modus operandi da esquerda, né? O pessoal gosta de mentir, ludibriar as pessoas, né? Mas a verdade sempre vem à tona, né? É a nossa sorte, né? É a nossa sorte. Mas a gente vê como eles ainda são atrevidos, mesmo com tanto empenho da direita, entendeu? Mesmo num colégio pago, particular, o atrevimento daquele professor. Então, esse é o reflexo do atrevimento da esquerda. Olha, Então, a Bianca, gente tem que ficar vigilante, e a gente tem que ficar esperto, e a gente tem que ficar constantemente bem informado, buscando, sabe, canais, informações e pessoas como você que tragam notícias verdadeiras, que tragam as ideias como elas são, sabe, o cotidiano da máquina, como funciona. E isso eu acho muito importante. Eu tenho muita admiração pela sua participação política. E eu quero desde já, agradecer em nome de todos que você sempre está colaborando e sempre somando. eu que agradeço também o trabalho de vocês. Não é fácil vir aqui, pôr a cara na telinha, né, passar informação para as pessoas. Muita gente acha que é fácil, que as pessoas sempre elogiam a gente. Tem muita gente que vem tacar pedra, né? E às vezes tem que ter pulso firme para isso, porque não é fácil. E agora, em relação a isso, Bianca, sobre o caso especificamente aí dos professores em sala de aula e essa militância, como que a gente pode combater isso? Inclusive, é até um projeto que eu tenho para a gente poder instaurar isso dentro das associações de bairros, né, das comunidades. Que seria o quê? A maior participação do povo em relação a isso. Porque o que acontece? Se nós formamos associações de bairros e grupos organizados, com várias pessoas, com o CNPJ, hoje utilizando as forças das redes sociais e também aquele trabalho de tete a tete, que são as reuniões, por exemplo, acontece um caso desse, numa escola, por exemplo, aí da sua região, né? E aí onde tem um filho que vem com um material, alguma cartilha, né? LGBT, ou pregando alguma coisa que seja fora dos padrões aí, ou professor fazendo militância dentro de sala de aula, se nós temos grupos organizados dentro da base, o que acontece? Nós podemos mover ações contra esse tipo de gente, contra essas pessoas que fazem esse tipo de militância. E aí, se, por exemplo, essa moda pega, né, tem grupos organizados, o professor vai pensar duas vezes antes dele fazer, É tomar verdade. determinadas ações. Porque num grupo de associação de bairros, por exemplo, de pais e professores, de pais de alunos organizados e pessoas, sempre tem no meio desse grupo um que é advogado, uma outra pessoa que tem um certo conhecimento em determinada área, um que pode ajudar de uma forma e outra, vai unindo essas forças e se forma um grupo fortalecido. Então, por exemplo, acontece qualquer coisa em relação a isso,
No dia seguinte, esses pais aí podem ir na porta da escola lá, falar, escuta, esse cidadão aqui promoveu militância dentro da sala de aula. Agora eu quero que a escola tome uma providência, senão nós vamos entrar com uma ação na justiça em relação a isso. Nós vamos divulgar nas redes, né? A gente vai, né? A sociedade tem que se mobilizar e não descansar, né, Everton? Fazer valer o nosso direito. Por isso que eu falo que a sociedade ela precisa se organizar nas bases, né? Não só deixar para a estrutura política do alto escalão, porque é a mesma coisa que você jogar o presidente da fogueira lá e queira que ele resolva tudo. E Então, nem nesse caso, só na por exemplo, rede social, tem que ir para as ruas, né? sim, Tem que mostrar a cara, tem que buscar o corpo a corpo, independente de eleição, independente de alguma coisa, não é isso? exatamente. E criando isso, a gente consegue combater esse tipo de militância na raiz, né? É isso que a gente deseja, é para isso que a gente luta, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Te agradeço imensamente, imensamente ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos amigos e curiosos que estão nos ouvindo, uma mensagem final sobre o que você quiser, o assunto que você quiser, pode falar. Bianca, primeiramente eu quero agradecer imensamente pelo convite. É um prazer imenso falar com você, não só aqui nessa live, mas falar com você no dia a dia, no nosso bate-papo, nos grupos e no particular. Agradecer ao pessoal do canal Tribuna 5, todos vocês, pedir para que vocês aí, pessoal que estejam nos assistindo, se não for inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, deem essa força, compartilhem os vídeos que são produzidos aqui, são materiais muito bons, né? São de pessoas que são realmente engajadas aí pela mudança do nosso país. E o recado que eu deixo é para que todos, né, fiquem atentos sempre na política, né, busquem informações. Se você pretende votar em determinado candidato aí, né, busque informações sobre ele, né, sobre a vida pregressa dele, e para que possa, né, a gente formar uma base e dê uma estrutura bem organizada para que o presidente possa ser reeleito e possa passar mais 4 anos aí melhorando o país cada vez mais. Né? E se esses 4 anos foram bons, com pandemia, com toda essa turbulência política que ocorreu, imagine os próximos 4 anos aí, o presidente com uma base fortalecida, com deputados engajados, não só no cenário federal, mas também com bases estaduais, com governadores e deputados estaduais, um Senado também forte, para que a gente possa partir para essa mudança. E também vocês, né, montarem as suas militâncias aí na sua região, no seu bairro, engajar, conversar com o seu vizinho, com o seu amigo de trabalho, né, buscar passar informação para ele em relação do que está acontecendo. Porque a informação e a informação correta, ela sim, né, modifica as bases, né, as pessoas começam a ter um entendimento melhor em relação a tudo que ocorre, né? E o fundamento para poder passar a ideia para frente, né? Porque não é só você chegar e, mas por quê? Ah, porque é. Você não pode dar uma resposta dessa, né? Então, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ouvir as pessoas que estão na política, que estão no estudo político e que querem passar essas informações, né? É uma coisa de dedicação. E eu quero dizer, mais uma vez, muito obrigada. Estive aqui com Everton Borges, uma pessoa especial, ímpar, como tantas outras que nos rodeiam, e, por favor, olhem para o lado, né? Não fiquem pensando só em gente de like, de famosinho, de curtir ou não curtir, não. É muito importante que vocês divulguem, que vocês se inscrevam, que vocês fortaleçam os canais de direita, que deem o seu like, por quê? Para a gente criar força, e com isso a gente atinge mais pessoas, e a gente atingindo mais pessoas, a gente está protegendo o nosso país. Não é isso mesmo, Everton? Exatamente. E então, agora, na campanha agora, política, agora que vai se iniciar,
produzam materiais também para entregar para as pessoas na rua, né? Exato, Adesivos, exato. A camisetas. nossa colega, amiga Ana Faleiro já está adesivando os carros em Belo Horizonte, entendeu? Então, é só procurar, mesmo no Tribuna 5 e no canal do Everton Borges, ele deve estar lá, as outras redes sociais dele. Vamos fortalecer, vamos unir, porque realmente é esse o caminho, e é o caminho da nossa vitória, da nossa proteção. Não é só reeleger o presidente Bolsonaro, sabe? É nos proteger do comunismo, nos proteger da esquerda podre. Gente, muito obrigado, uma boa noite. Quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui com as tias do Zap. Será o nosso próximo programa. Inclusive, eu que sou uma das tias do Zap. E temos também o nosso programa Tias do Zap, aos domingos, 17h30. E queremos também chamar a atenção de vocês que consultem no nosso canal Tribuna 5 todos os outros que fazem parte da pequena grade, mas com grande contribuição para todos nós. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Everton, tudo de bom, que Deus nos proteja e que a gente nunca desista da nossa luta. Obrigada.